te ungir. Eu não posso pegar o parente de Jeremias, que desde o ventre Deus conhecia, mas Deus já te conhecia, irmão. Ele sabia da obra que Ele tinha com você. E antes mesmo de você pensar, almejar, sonhar, Deus já preparava, já moldava o teu caráter. Porque foi assim com Davi, querido. Davi foi ungido rei. Davi é considerado um pastor de ovelha. Mas antes de Davi chegar a assumir o seu reinado, Deus já vinha preparando Davi. Quando Davi começou o seu preparo? Quantos aqui querem dizer? Quando ele enfrentou o gigante? Não. Quando ele estava no campo sozinho. Veio o leão, veio o urso. Abandonou umas das ovelhas do meu pai, mas eu fui lá com as minhas mãos. Eu matei o urso e o leão por causa de uma ovelha. E a história vem dizendo que por causa desses atos de Davi, dos feitos de Deus, através de Davi, um homem ficou enciumado. E não tem homem enciumado aqui, que só tem homem grato a Deus pela vida do pastor Valdec. E Davi corre, vai para a caverna, se refugia. Mas acontece que quando nós buscamos o Deus de justiça, além dele advogar a nossa causa, fica aí para você. Se você tem uma causa, não estou dizendo de causa da justiça do homem, não, é uma causa sua, você e Deus. Aquilo que só você e Deus, nem pastor Valdec sabe. Aquilo que em suas orações você está sempre trazendo em memória, pedindo a Deus uma solução. Quero te dizer, além dele dar solução, ele vai usar a tua vida para que outros venham encontrar a solução. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia? Porque é assim que Deus trabalha, querido. Deus pega aquilo que está às vezes à margem, jogado de lado, né? Costuma alguns pregadores dizer que Deus ele foi o primeiro a inaugurar a reciclagem. Ele pega o homem, às vezes todo quebrado, e transforma num homem novo, homem no sentido genérico, homem, mulher. E Deus faz algo na vida de Davi. Davi na caverna de Adulão, de Marcos. Sabe o que Deus faz com Davi? Primeiramente, seu ministério nasceu quando tu aceitou Jesus. Mas sabe o que Deus fez? Davi lá na caverna de Adulão, querido, diz a Bíblia que a sua família, ou seja, a família de Davi, ao saber que ele estava lá, partiu para lá. Valdec, teu ministério, a tua família abraçou. Serve para você que talvez hoje está na presença de Deus, mas tem um filho, um marido, ou uma esposa, alguém que você esteja buscando que não esteja. Olha, se apegue em Deus, porque no teu ministério eu libero esta palavra, a tua família vai estar junto. A família de Davi corre para a caverna de Adulão. E o interessante, querido, é que alguns homens, ao saber que Davi estava em Adulão, partiram para lá também. Diz a palavra de Deus que Davi formou um pequeno exército com 400 homens, depois veio a ser acrescentado para 600, mas na realidade haviam 1.500 pessoas, entre homens, mulheres e velhos, que foram até Davi. E Davi, Valdec, ele sabia aquele significado da unção de Samuel. Vocês se lembram? Davi ainda menino, apacentando as ovelhas malhadas que não tinham valor, no campo sozinho. Aí Deus fala para Samuel: vai em tal lugar que dali eu vou prover um rei para mim. Samuel chega na casa de Jessé. Jessé atende Samuel. Samuel, olha, nós só vamos sair daqui, nós só vamos participar da refeição depois que seus filhos vierem, porque Deus me ordenou algo. Passa um e passa outro, até chegar aquela palavra capaz. Não tem um ainda, pequeno, Valdec, aquele que ninguém dava nada, Valdec. Aquele que ninguém estava esquecido, Valdec, lá no campo guardando as ovelhas. Aí Samuel falou: não, olha só, traz esse também. E quando Davi chega ali, diz a palavra de Deus que Deus confirma com Samuel: é esse a quem eu escolhi. Samuel unge a Davi. Mas acontece, Valdec, que nasceu lá, mas o processo tinha que vir lutas. Para moldar o meu e o seu caráter tem que vir luta. Esse negócio do crente que não tem luta, se Jesus falou que no mundo tereis aflições, querido, eu não posso me conformar nem aceitar e entender quando eu busco a luta e quando a luta vem. Esse negócio de que eu estou no deserto, eu passo pelo deserto, que o vento vem, eu até gosto do vento, sabe por quê? Vento também, em uma simbologia, é o Espírito Santo de Deus. Não foi assim? O povo no deserto, veio um vento oriental, trouxe o quê? Alimento. Veio um vento e abriu o quê? O Mar Vermelho.
acumulou. A história de uma sociedade foi até Davi. E Davi entendeu, compreendeu que ele era a esperança daquele povo. Não que a esperança daquele povo estivesse nele, mas ele iria ser usado por Deus para aquele povo. E queridos, a gente discorre toda a história de Davi, até chegar no capítulo 23, versículo 8 de 2 Samuel. Quando Davi faz menção dos valentes que estiveram ao lado dele. E quando nós começamos a ler a respeito desses valentes, nós podemos ver algumas características e algumas coisas que nós temos que aprender com o nosso pastor. E outras coisas que nós temos que dar valor do nosso pastor. Com certeza, querido, aqueles homens ali na caverna de Adulão, Davi, para confortá-los e incentivá-los, contava as histórias dele. A Bíblia me permite fazer essa conjectura e eu vejo através das atitudes desses homens, porque hoje a igreja quer um pastor apaziguador. Não aqui em Brasil Novo, graças a Deus aqui não tem desse tipo de crente não, que tem intriga com o irmão e cria-se problema no departamento e o pastor tem que ir lá apaziguar. Não, aqui no Brasil Novo não tem nada disso não, misericórdia, aqui não. Lá em Vigário às vezes a gente até encontra, está sanando lá, mas encontra um desse. Aqui não. Sabe, aquele irmão que tem ciúme, porque a outro irmão, pastor Valdez, não. Sabe, aquele tipo de pessoa que tudo que ela faz é bom e que os outros fazem, não, aqui não tem desse não. Porque se tiver, pastor Valdez vai chamar para conversar e vai contar uma história. Olha, quando eu comecei a minha carreira no Evangelho, a construir veio dificuldade, eu tive que aceitar outros projetos na frente dos meus projetos, até porque no tempo de Deus aquilo que é para ser feito na sua vida vai ser feito. E eu acredito que Davi agia assim com os homens dele e contava experiências. Uma das experiências marcantes foi de quando Davi derrubou aquele gigante e conseguiu dar um livramento para o povo. E aqueles homens, Valdec, eles entendiam, e era uma história, era com H de história, não era a história da Tarochinha, não, era uma história, alguns viveram até esse momento. E quando eu leio nesse capítulo a respeito desse homem, José de Bacebete, que brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma vez. Ele feriu 800 de uma vez, homem sozinho, na força natural, não tem poder nenhum. Mas quando ele está debaixo da unção de Deus, aí ele tem poder, porque é Deus que faz. Uma das características da ovelha é ser dependente do pastor e de Deus. A ovelha depende do pastor para que o pastor leve para pasto verdejante e para águas tranquilas, porque a ovelha não bebe água suja. Não. A ovelha não. Então ela depende, ou seja, ela interage com o seu pastor. E aquele homem, eu acredito que nesse momento da peleja, Marcos, ele olhou, ele se viu cercado, o povo correndo, e o Espírito Santo de Deus lembrou a ele: olha, Davi derrotou aquele gigante ainda quando era moço, pequeno e com uma pedra e uma funda. A Bíblia me permite fazer essa conjectura que ele tomou essa palavra, ele pegou a lança e ele brandiu, queridos, ele nem viu quantos ele feriu. Ele não teve tempo para contar, às vezes a gente tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para estar na presença de Deus, não tem tempo para se fazer presente na obra de Deus e para deixar Deus usar. Tem uns que querem ser usados aqui, mas olha, antes de ser usado aqui, tem que ir lá para o campo cuidar das ovelhas, tem que ir lá para o campo tirar a ovelha da boca do leão, tem que fazer algo e que ninguém está vendo. Ninguém, só você e Deus. Aí depois Deus coloca na condição de honra. Não que seja honra estar ministrando a palavra de Deus, isso é imposto por Deus sobre as nossas vidas, e Ele tem isso para você também. Diz a palavra de Deus que esse homem brandiu a sua lança, e que com aquele golpe, 800 homens, ele conseguiu derrotar
uma só vez. Depois dele veio outro homem. Aí tem sempre acontecimentos, né, pastor Walter? A nossa vida, ela é progressiva, ela é contínua. Nosso descanso não é aqui, nós estamos caminhando para o céu. A gente sai de uma prova, passa um período em outra, né? A palavra de Deus diz que João, aquele que foi o percussor de Jesus Cristo, ele entrava e saía do deserto, ele vivia no deserto, mas ele também tinha a certeza de que Deus estava com ele. Veio outra batalha, queridos, e se destaca um outro homem, chamado Eleazar. Ele estava com Davi, com o exército. Aí, olha que interessante isso. Estou contigo, pastor Walter. Estamos juntos. Aí forma-se o nosso exército. Aí a gente vai para a batalha. Sabe como o inimigo vai te fazer parar? Entrando em guerra contra você. De repente contra a sua família. E às vezes você, sem um entendimento, eu ainda escuto alguns dizerem assim: pô, quando eu não fazia isso, não acontecia essas coisas. Olha, eu era crente só de estar sentado lá, ia uma vez ou outra, não tinha compromisso nenhum, estava tudo muito bom. A partir do momento que eu e o pastor Walter fez um apelo, eu fui à frente, eu quero trabalhar com o senhor, eu quero estar na frente da obra, eu quero evangelizar, eu quero limpar, eu quero te ajudar, eu quero ajudar a obra do Senhor. Aí se levanta algo contra mim, contra a minha família. Vai ser sempre assim, queridos. Mas uma coisa eu te digo: Deus, Ele vai te dar vitória. Queridos, diz que eles estavam juntos. Os filisteus vieram. O que o povo de Israel fez? Correu. Largou quem? Davi. Largou quem? Eleazar. A palavra de Deus diz, querido, que esse homem, ele se cansou de tanto lutar. Ele teve espasmo muscular. Sabe quando você está correndo? De repente dá aquela, às vezes, uma distensão física. Esse homem chegou ao ápice da exaustão, de maneira que a espada estava agarrada na mão dele. Mas ele de maneira nenhuma correu ou deixou o seu líder, ou deixou Davi. Diz a palavra de Deus mais uma vez para mim e para você, que Deus deu grande livramento para o povo de Deus. Tem outro exemplo, querido. Tem o exemplo de Samar. Aí sabe o que acontece com Samar? Acontece diferente. Pastor Valdec, graças a Deus, aqui no Brasil Novo, a gente trabalha numa harmonia impressionante. Nós estamos aprendendo com os irmãos aqui. Você vai tomar conta desse departamento aqui, você vai fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, lógico, com a orientação do pastor. E aquilo que você recebe para fazer, mediante as dificuldades, você deixa de lado. Querido, com Samar aconteceu o seguinte: Samar, tem esse pedaço de terra aqui, você vai ser responsável por esse pedaço de terra. Esse pedaço de terra aqui tem lentilha, alimentos. Esse pedaço de terra aqui, Samar, não serve só para você não. Às vezes nós estamos tão fechados no nosso egocentrismo que achamos que tudo gira em torno de nós. Nós somos incapazes de ver que tem um vizinho, uma pessoa na rua, precisando de um abraço, de uma palavra de Deus. Palavra de Deus para a vida dele, mas está preso. Não é só egocentrismo. Diz a palavra de Deus, querido, que Davi confia em Samar algo. Mas aí mais uma vez vem o inimigo. O inimigo vem de encontro, porque aquele ali é alimento. O inimigo queria pegar aquele alimento, e o povo de Israel, em sua totalidade, sempre fraquejava, correu. Mas ficou um homem chamado Samar. Samar defendeu aquele pedaço de terra como se fosse o último, como se fosse aquilo que ele tinha de mais importante dele e dos outros. Já que os outros correram, eu corro também. Sabe por quê? Porque eu sou bem quisto com o pastor Valdec. Eu posso correr, estou do lado do pastor Valdec. Eu vou falar que foi uma luta, foi uma prova, eu não consegui suportar e caí, pastor Valdec, me afastei, deixei de fazer. Samar, ele podia usar todas essas desculpas, porque
que além dele ter um compromisso com Samar, com Deus, aliás, além dele ter um compromisso com Davi, este é Samar, ele tinha um compromisso com Deus. Além de você ter um compromisso com o Brasil Novo, você tem um compromisso com Deus. Além de você ter um compromisso com o pastor Valdec, você tem um compromisso com Deus. É com Deus. O que eu posso fazer por você? Só para vocês abrirem parênteses, estávamos numa festa de 15 anos, uma sobrinha, eu e a minha esposa, já o Alexandre estava trabalhando nessa festa, e um jovem, obreiro, algum tempo eu não via ele, mas quando eu olhei aquela cena, puxei a esposa, e imediatamente ele me olhou. Sabe quais foram as primeiras palavras dele? Eu acho que as quatro primeiras ou 5 palavras, sabe qual foi? Estou desviado. Eu não posso acrescentar um cômodo da sua cura. Você está desviado? Eu não posso fazer. Você está aí bebendo? Está dançando? Cara, não se preocupa comigo não. Continua aí dançando, bebendo com seus amigos. Qual é a diferença de você se justificar para mim? Aí ele, não, que o pessoal não entende. Eu sabia que o pessoal não. Eu falei, olha só, querido, você sabe onde eu vou ir? Ele falou, você só vai julgar, não sei o que. Eu disse, não estou aqui para te julgar não, rapaz. Aí ele falou assim, evangelista, daí eu não posso conversar com o senhor, eu preciso conversar com alguém. Você sabe onde eu moro, sabe? Você vai lá em casa. Estou aberto para conversar contigo, estou aberto para te ajudar. Agora, vem com uma festa de 15 anos. Você está bebendo, está dançando, está paquerando. Por causa de mim? Homem mortal, pecador, não, querido. Você está totalmente equivocado. Eu não vou poder fazer nada por você. Agora, me procure. Vamos conversar. Nós estamos no aguardo de Deus. Samar lutou por aquele pedaço de terra. E Deus, mais uma vez, deu livramento. Quantos, na noite desse dia, querem ser valentes de Deus? Quantos? Fale se você quiser, se você não quiser, não fale. Porque tem uma implicativa nisso, querido. Valente de Deus não passa só no alto, nas baixo também. Valente de Deus não vive só na bonança, vive também na tempestade. Valente de Deus, querido, não vive só na abundância, tem a escassez também. E olha, os valentes de Davi estavam ao lado de Davi. E o interessante, que conversando com o pastor Valdec, ele sem saber, ele estava me contando dos valentes dele. Ele estava relembrando de Brasil Novo. Posso fazer uma pergunta aqui? Qual é o membro mais antigo aqui? Mais antigo, que acompanhou? Com certeza tem um, né? As pessoas podem não ter. Tem um. Com certeza essas paredes não eram assim. Não era assim, o tempo não estava desse jeito. O piso não era esse. A localidade talvez era um pouco mais difícil, né? Mas hoje, Deus tem nos colocado nessa condição. Tem te colocado nessa condição. Mas olha só, houve momentos de dificuldade. Não houve momentos de dificuldade? Um braço do valente de Davi nessa igreja de jovens falaram, não, falaram aqui, que o pastor Valdec sempre acompanha nas saídas. Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados, sabe o que é isso? O pastor de vocês se importa contigo, com vocês. Porque ele tem outras atividades, mas ele consegue encontrar um tempo para estar com vocês. Agora eu dou um conselho. Começa a perguntar para o pastor Valdec. Pastor Valdec, conta a história do Evangelho. Conta a história da sua vida. Sabe por quê, queridos? Eu nasci numa igreja que ela veio oriunda de ideias de Casa da Bênção. Talvez aqui os mais antigos, o Valdec, alguns conhecem, missionário Cecílio. O que Deus fazia através da vida daquele homem. Para me alicerçar no Evangelho, eu estava sempre com o meu pastor perguntando. Eu quero saber, fala para mim o que Deus tem feito. Fala para mim como Deus fez, como foi. E aí o meu pastor ele sempre passava algo da parte de Deus para mim. E o algo da parte de Deus sempre vinha com dificuldade. Mas olha só, aquilo que Deus tem para mim e para você
é maior, é melhor. Nós estamos hoje aqui e comemoramos o aniversário do pastor Valdec. Mas sabe qual seria o melhor presente do pastor Valdec? Além de almas se rendendo aqui, é você, sou eu, vivendo uma vida íntegra diante de Deus, buscando aquilo que Ele tem para nós e para a nossa igreja. Quantos aqui querem fazer parte desse exército dos valentes? Levante sua mão aí para que eu possa visualizar. Agora, uma das coisas do valente, eu vou pedir a vocês, vamos ficar de pé em nome de Jesus, pastor Valdec, a família, se vocês puderem ficar, as irmãs, se não puderem ficar de joelho, fiquem em pé. Os meninos representam você.